Queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre seja conosco. É sempre uma alegria nós confraternizarmos através dessa palestra, através dessas considerações que nós vamos fazer no Livro dos Espíritos. É meio de conservação. Isso aqui é a parte terceira do capítulo 5º do Livro dos Espíritos. A lei de conservação aqui é meios de conservação. Vamos fazer a nossa prece, a nossa leitura e pedir aos queridos irmãos que aqui comparecem para nos ajudar caridosamente. Nós agradecemos imensamente esses espíritos, esses irmãos queridos que nos vêm intuir, para nós fazermos o possível para espalhar a mensagem da doutrina espírita, que é muito necessária para nós. Vamos fazer a nossa leitura da nossa página, da Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Nós vamos pegar aqui no tópico número 77. Sofrerá perseguições. É muito importante isso. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo, 2 Timóteo 3,12. Nós sabemos que há uma necessidade muito grande de nós mantermos essa condição de fé e esperança e confiança na bondade de Jesus, nosso Mestre querido. Incontestavelmente, os códigos de boas maneiras no mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que, acima daqueles, prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino, porque vai um pouco mais além da hipocrisia que nós sempre temos as boas maneiras. Sempre vai misturado um pouco de hipocrisia com as nossas boas maneiras. E se sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão bem homem sensato. Quer dizer, quando a gente reclama as coisas, nós somos sensatos. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançados ironias à face. Quer dizer, aquele que não reclama, que não condena, esse aí é tido como uma pessoa sem personalidade. Se te sentes ferido e procura a justiça terrestre, considerar-te um homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançado ironia na face. Se reclamas a remuneração dos teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente, mas se algo de útil produzes sem exigir,
exigir a recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado de homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Se praticares a exploração individual, olha aí, gente, se praticares a exploração individual, como nós somos muitos, como existe muito neste mundo, principalmente aqueles que conseguiram fortuna, disfarçadamente mobilizando o próximo a serviço dos teus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência. Quer dizer, o cara é inteligente, conseguiu enganar os outros. O trabalho, a habilidade, todavia, se que dispõe ao serviço geral, para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberá infinito louvor das criaturas. Mas no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitude com o Mestre, muitas vezes com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. Imagine o que os seres humanos pensam da vida. Atende, pois, ao teu ministério onde estiveres. Qualquer dúvida nesse particular, certo de que, por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. É isso aí, gente. Infelizmente, é uma verdade absoluta. Quando Jesus surgiu, que trouxe o Evangelho, o ensinamento verdadeiro que emana do Criador, foi um verdadeiro escândalo para os judeus. Imagine, os judeus que tinham compromisso com as profecias, com os profetas, o compromisso com Deus, nosso Pai. E acontece que eles foram os primeiros a repelir, por causa de que nós possuímos em nós mesmos o chamado egoísmo. É aquele desejo de fazer tudo a nosso benefício somente. Nada para os outros, tudo para nós. Então é isso. Então quando Jesus surgiu, foi realmente uma catástrofe, tá? Para aqueles que pensam de maneira contrária ao bem. Nós vamos deixar isso para lá, que nós não estamos aqui nem para condenar, nem para repetir quem quer que seja. Vamos fazer a nossa parte, a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, permite-te agradecermos, Senhor, pela presença desses irmãos queridos que aqui vêm para nos apoiar, para ajudar, para que essa mensagem possa chegar aos olhos e aos ouvidos das pessoas, para aprenderem alguma coisa conosco, como nós estamos aprendendo neste momento. Permite, Jesus amado, que possamos te rogar por todos aqueles irmãos encarnados e desencarnados que
se encontram em dificuldade muito grande, em sofrimento. Muitos deles se encontram em condições de sono profundo depois da desencarnação e provocaram essa condição por causa da negatividade. Então nós pedimos por eles, por todos os irmãos mutilados, cegos, surdos, mudos na espiritualidade, deficientes físicos, sem braço, sem perna, e muitas vezes idiotizados, enfim, todos aqueles que sofrem terrivelmente. Nós te pedimos também pelos nossos irmãos encarnados que se encontram nessa situação de idiotia, de loucura, de cegueira, surdez e tudo isso, essas coisas. Porque tudo isso nós sabemos, Senhor, que é produto dos nossos erros, dos nossos desvios, por causa do orgulho, que nós mantemos um orgulho tolo, infantil. E nós te pedimos, Mestre querido, que nos ajude, que ajude a essas criaturas todinhas, que elas possam receber a graça misericordiosa da Tua luz. Permite que possamos pensar nos nossos familiares, nos nossos parentes todos, nos nossos amigos e também aqueles que nos consideram como inimigos, que possam receber, pela graça misericordiosa do Teu amor e por amor de Deus, possam receber a graça do esclarecimento, a claridade na sua mente, para que eles possam acertar o caminho da verdadeira condição espiritual. Que a Tua luz, que a Tua paz seja conosco, hoje e sempre. Permite que os trabalhadores espirituais da doutrina espírita, os espíritos trabalhadores de Jesus, nosso Mestre, possam receber, Pai amado, possam difundir por toda parte a grandeza da Tua luz, do Teu amor e do amor de Jesus, nosso Mestre. Graças a Deus, louvado seja em todo o universo infinito o nome sacrossanto de nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, queridos irmãos. Agora nós vamos iniciar aqui o nosso estudo do livro dos Espíritos. Nós vamos hoje debater sobre o capítulo 5º do livro dos Espíritos, a parte 3ª, capítulo 4º. Aí agora é capítulo 5º. Meios de conservação. Vamos ler alguma coisa para a gente entender melhor, porque o resumo de Kardec é incomparável. Nós nem nos atrevemos a falar o contrário. E sabemos que isso aí é muito bem organizado. Meios de conservação. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de conseguir. Resposta. Certo, se ele não encontra o que não os compreende. Se ele não encontra, é que ele não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar meio de conseguir. Essa é a razão porque faz da terra que a terra produza o modo de proporcionar o necessário e que os que habitam, visto que só o necessário é útil, supérfluo não é.
Então ele está mostrando aqui o seguinte, que é bem verdade que Deus, nosso Pai, não ia criar um homem e colocar ele na Terra, por exemplo, um planeta como o nosso, sem lhe dar nem o mínimo possível de viver. Nós temos, como homens, nós temos que pescar os peixes, e temos os produtos da terra, temos... Naquele tempo tinha também caça, eles caçavam alguma coisa para se manter. Então, quando nós vamos chegar a um ponto de não matarmos animais, não sacrificarmos animais, nem coisa nenhuma que seja vivo. Mas isso ainda está longe, porque nós, meus irmãos, ainda não estamos, digamos assim, como criança. Nós estamos engatinhando ainda. Estamos muito longe da verdadeira razão. O que predomina em nós muito é o egoísmo. Você vê que é uma diferença muito grande daqueles que têm fortuna. Porque o que tem fortuna teve a felicidade de possuir um bom raciocínio, né? Uma mente fértil de ideias. Então, com esse raciocínio muito avançado, ele conseguiu amealhar isso tudo. Com isso, ele prevaleceu o egoísmo, que por isso que há uma dispersão, uma disparidade muito grande entre os homens. Uns não têm nada nem para comer, nem casa para morar. Outros têm milhões e bilhões de recursos financeiros. É isso aí. Nós não vamos criticar coisa nenhuma, porque isso tem que ser mesmo assim. Nós, na humanidade, temos que passar justamente aquilo que nós criamos. Nós plantamos, agora nós temos que colher. E aqueles que se encontram nessa situação, possivelmente já tiveram um recurso muito grande e também desprezaram o seu semelhante, fizeram sofrer e tiraram muitas vezes o direito de certas pessoas. E então é isso aí. Então ele mostra aqui que Deus coloca o homem numa certa situação, mas ele lhe dá justamente o recurso necessário para nós vivermos. Acontece que, muitas vezes, devido à nossa ganância, nossa vaidade, nosso orgulho, e nós temos a mente mais avançada, a gente faz com que o outro, digamos, trabalhe para nós e muitas vezes até escravizamos. É isso aí, gente. Mas vamos para frente. A questão 706 diz o seguinte: por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Kardec pergunta isso, e os espíritos respondem: é que ingrato o homem despreza, ela, no entanto, é excelente mãe, a terra. Muitas vezes também ele acusa a natureza, que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência, ou da sua preguiça, né? A terra produz sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Só que ela produz o que lhe basta e todas as necessidades. É que ele emprega no supérfluo, quer dizer, em coisas que não é necessário empregar. Ele praticamente estraga, joga fora o produto que lhe deve ser necessário, né? Então ele faz aqui uma comparação. O árabe do deserto. O deserto produz praticamente não sei o que, nada, né? Só dá aquelas parreiras naqueles oásis, né, coisa. E o árabe que vive no deserto
acha meio de viver. Quer dizer, não precisa estar assaltando ninguém nem matando os outros. Desde que haja desperdiçado a metade do produto em satisfazer as fantasias, que motivo tem o homem para queixar-se de estar desprovido de tudo, quando chegam os dias da penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, o homem é que não sabe regar o seu viver. Então mostra aqui a necessidade que nós temos, né? Porque muitas vezes a gente trabalha, ganha um dinheirinho, eu vou comprar, eu vou comer pizza, eu vou fazer isso, eu vou para o restaurante, eu vou coisa. Não é por aí, gente. Se a gente não guarda nada, se a gente não se previne para comprar uma carne, para comprar uma comida para preservar, porque quando chegar a dificuldade maior, a gente vai passar fome, a gente vai passar necessidade, vai ser difícil, né? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos também ser previdentes, fazer o possível para guardar um pouquinho para mais tarde, porque mais tarde vai dar fome, né? Então, é isso aí. A pergunta 706, ele diz o seguinte: por bens da terra, unicamente se deve entender os produtos do solo? Isso é Kardec perguntando ao Espírito Sublime, o mensageiro divino. Então ele responde: o solo é a fonte primacial que demanda todos os outros recursos, pois que, em definitivo, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo que o homem pode gozar neste mundo. Mas, em geral, a gente não se contenta. Mas espera aí, eu quero, fulano tem aquilo, eu quero também aquilo. Então, quando nós temos inveja, nós sofremos muito. A inveja, aquele orgulho, que tem orgulho, não quer ser pobre de jeito nenhum, mas ele não quer trabalhar, ele não quer fazer esforço para melhorar. Se não fizer esforço, não pode. Né? 707. É frequente certos indivíduos faltarem o meio de subsistência, ainda quando os cerca a abundância a que se deve atribuir a isso. Se cerca a abundância e ele não procura nada para conseguir os meios de viver, a culpa não é da natureza, a culpa é dele. Se o cara não procura trabalho para arranjar dinheiro para poder sobreviver, ele quer o quê? Ele não quer trabalhar, o problema é dele. Infelizmente é isso. Aqui diz o seguinte, a resposta que o mentor dá a Kardec. Ao egoísmo dos homens que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois que as mais das vezes devem a si mesmo buscar e achareis. Estas palavras não querem dizer que para achar o desejo basta que o homem olhe para o chão, para a terra, mas que é preciso procurá-la, não com indolência, e sim com ardor, perseverança, sem desanimar ante o obstáculo do mundo a miúde. Não são simplesmente de que se utiliza a providência para experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Está vendo só? É necessário que a gente procure. Se nós não procurarmos, não podemos encontrar. Aquilo, nada cai do céu. Nada cai. Só chuva. Chuva e vento. Se é certo que a civilização multiplicou as necessidades também, é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçoso, porém, convir que, a tal respeito, muito ainda lhe resta a fazer. Quando ela houver concluído sua obra, ninguém haverá que possa queixar-se de lhe faltar o necessário.
a não ser que por sua própria culpa. A desgraça para muitos provém de enveredar por uma senda diversa da que a natureza lhes traça, e então que lhe falece a inteligência. Para o bom êxito, para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o lugar dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição de muitos do amor próprio. Ambição e do amor próprio. Olha, a gente vê aí aqui a resposta, a instrução do mentor espiritual dizendo que se o homem não procura, ele não pode culpar a natureza nem Deus, porque Deus dá a força, dá a saúde, dá a inteligência, dá a vista, dá a audição e dá tudo que é preciso. Agora, ele precisa do nosso impulso, do nosso trabalho em procurar a melhora de nós mesmos. Nós vemos, por exemplo, essa desigualdade muito grande na Terra, porque os que conseguiram isso tudo são gente inteligente, que usaram da cabeça para progredir muito, né? Enquanto outros ficam naquele rameirão, né? Ele vai trabalhar, arranja um emprego e só aquilo está satisfeito com aquilo. Então ele é trabalhador o tempo todo e enquanto ele tem saúde, tudo bem. Se a saúde faltar, vai lhe faltar muita coisa. Então diz o seguinte: fora preciso, entretanto, ser-se cego para não reconhecer o progresso, que por esse lado tem feito os povos mais adiantados. Graças aos louváveis esforços que, junto à filantropia e à ciência, não cessam de despender para melhorar a condição material dos homens. E, malgrado ao crescimento incessante da população, a insuficiência de produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos do presente não se podem, de modo algum, comparar aos de outrora. Olha, ele está dizendo aqui, né, que através da ciência, da filantropia, o desenvolvimento de certas coisas para benefício da humanidade. Então, mas por quê? Porque teve homens que descobriram isso, descobriram aquilo. Por exemplo, não vamos longe, não. Vamos fazer uma máquina de lavar, um liquidificador, um ventilador, isso aí. A ciência descobriu o motor elétrico, que é causar justamente a força motriz de tudo isso, né? E a ciência e a informática descobriu os automatismos, a maneira de entrar e sair as máquinas, as válvulas automáticas, elétricas, enfim, tudo isso. Isso aí é tudo produto daquele que procura. Ele procura uma coisa e encontra. Então, foi de boa vontade, porque as pessoas que não têm boa vontade são aquelas que são anuladas pela sua própria condição, se anulam. E só serve para trabalhar, só serve para fazer aquele serviço que ele aprendeu a fazer, só isso. O objeto de esclarecida solicitude, o infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiem, por toda parte a ciência contribui para crescer o bem-estar. Poder-se dizer que já haja chegado à perfeição, não. Ou não certamente, mas que já
se faz deixar prever o que com perseverança se logrará. Conseguir-se-á o homem, se mostrará bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que levam a recuar em vez de fazê-lo avançar. Então ele mostra aqui o seguinte, que a vaidade, o orgulho, a prepotência, essas coisas todas não levam a nada. Só faz atrasar a humanidade. E esses gênios que aparecem, que inventam isso, inventam aquilo, uma coisa simples, por exemplo, esse rolo de pintar a parede. É uma coisa que ninguém nem se apercebe. É uma coisa maravilhosa demais. O cara não precisa subir uma escada para pintar um teto. O cara pega uma vara, enfia no rodo desse, bota na tinta e passa no teto. Olha aí, o moço pintou aqui a minha casa. É isso aí, gente. Uma coisa simples, mas que quem criou isso não sabe a extensão da grandeza e do benefício que ele causou à humanidade. É isso aí, gente. A pergunta 708. Vamos lá. Não há situações em as quais o meio de subsistência, de maneira alguma, depende da vontade do homem, sendo-lhe a privação do que mais imperiosamente necessita, uma consequência da força mesmo das coisas. Ele que está perguntando se isso acontece com o homem. Olha, tudo isso nós somos indiretamente a causa, mas somos causadores disso. Por exemplo, se fez muita chuva, é porque em alguns lugares não está chovendo. Por exemplo, o camarada desmata certa parte da Amazônia. Aquela mata produzia chuva. E essa chuva era normal e em toda parte ficava uma igualdade. Mas o que acontece? Naquele lugar que ele limpou, que não é pouca coisa, são uma área enormíssima de falta de mata. Então o que acontece? Ali não chove, porque não houve evaporação através das árvores, porque não tem mais árvores. Então o que acontece? Vai chover em outro lugar, se acumula e vai cair água e vai invadir, vai alagar, vai causar prejuízo de coisa. E o homem vai dizer, é a natureza que está fazendo? Não é a natureza, somos nós que estamos provocando. Isso aí é muito grave. Então, essas consequências que aqui na pergunta 708 está perguntando, essas privações todas, não é só a força da natureza, é a provocação dessa força pelo homem que é desprovido de, digamos assim, de bom senso, porque, por exemplo, o índio, que é chamado que é considerado não ter nenhum avanço de educação, ele não derruba uma árvore, ele tira a casca da árvore para fazer a canoa dele. Né? Isso aí é um exemplo realmente de bom senso, que a humanidade em geral não tem. Que o bom senso é quando a gente está com o bolso cheio, quando explora os outros, isso aí é bom senso, que as pessoas consideram. Mas não é não, meus irmãos. É terrivelmente prejudicial. Isso uma prova muitas vezes cruel de lhe que compete sofrer, a qual sabia ele que, de antemão, que viria a estar exposto. Seu mérito não consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio de faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando
que a hora da verdadeira libertação e que o desespero, no derradeiro momento, pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Então, resignação nós não podemos nos revoltar. Em primeiro lugar, porque, por exemplo, nós muitas vezes contribuímos inconscientemente para determinados erros da humanidade, né? Por exemplo, o ser humano inteligente que faz tudo para ganhar dinheiro, porque ele explora o quê? Explora a vaidade do ser humano, né? Por exemplo, a pessoa tem necessidade de comprar no Natal, tem que comprar isso, comprar aquilo outro. Às vezes não há necessidade. A criança tem que ser educada, não é com brinquedo, não. É com educação, com orientação espiritual, que nós devemos orientar a criança. Para a criança não ser, digamos assim, fútil. Porque tudo aquilo que não é necessário para a nossa vida, que não contribui nenhuma coisa para a nossa saúde ou coisa parecida, é fútil. Uma criancinha pequena, nós ainda admitimos que é um brinquedozinho, mas depois que nós atingimos 12, 13 anos e coisa parecida, isso nós temos que instruir nossos filhos, que precisa justamente de condição superior para que a humanidade possa caminhar direito. 709. Terão cometido crime os que, em certas situações críticas, se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houve crime, não teve este a atenuá-lo a necessidade de viver, que resulta do instinto de conservação. Quer dizer, o cara pode até morrer de fome, mas não tem direito de matar seu semelhante de jeito nenhum. O semelhante dele também está com fome, também está padecendo da mesma condição. E outra coisa, lesa a natureza. A falta justamente, é duplamente punida. Por quê? Porque nós não podemos fazer uma coisa dessa. Nós vamos um dia compreender que matar um animal também não é certo, mesmo para matar a nossa fome. Nós vamos ter que um dia modificar a nossa condição de alimentação para ser um alimento leve no nosso estômago, como tem nos planetas mais adiantados. Nós vamos ter que chegar a essa situação para não matar mais animal e nem estar criando muito para morrer, para sofrer. É necessário que tenha equilíbrio isso. O animal não pode proliferar demais, tem que ser regulado, e nós também não devemos mais matar os animais. 710, a última. Nos mundos mais adiantados, a organização tem os seres vivos necessidade de se alimentar-se? Tem necessidade. Mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciais para o vosso estômago grosseiro, assim como o deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Então mostra aqui o seguinte, que nós chegaremos a isso, porque nós somos igual aquele fruto que nasceu de uma flor, vai crescendo, vai tomando sol, vai recebendo o frio da natureza, chuva, vento e tudo isso, e vai se desenvolvendo até chegar à condição sazonada, que ele pode oferecer
justamente alimento para o homem. Isso para o futuro vai acontecer muito para nós. Nós não vamos consumir animal, vamos consumir o fruto das árvores, fruto que nos vão trazer muitas vezes o necessário, porque, como ele diz aqui, o nosso estômago está acostumado com coisa grosseira, é feijoada, é rabada, é carne assada, é carne cozida, é carne isso, é arroz, é feijão, tudo isso está com gordura, e nós vamos diminuindo cada vez mais. A humanidade vai crescer, não é para hoje, gente, mas vai acontecer isso. Nós vamos melhorar, graças a Deus, cada um de nós, e tenhamos fé e confiança na bondade suprema do nosso Pai, para nós conseguirmos essa condição, para elevarmos o nível vibratório do nosso espírito, a fim de alcançarmos realmente a graça misericordiosa do Supremo Senhor do Universo. Graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado, queridos.